Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos iniciar o estudo a respeito da cosmovisão e é um assunto de certa forma recente, que vem sendo estudado nas igrejas. É um tema muitas vezes ainda desconhecido, apesar de que a cosmovisão está presente em todos os lugares, na igreja, fora da igreja, entre os evangélicos, entre aqueles que não são evangélicos, porque simplesmente a cosmovisão ela é a estrutura compreensiva de crenças básicas de uma pessoa acerca das coisas. Esse conceito eu busquei de Albert Wolters. Ele escreveu A Criação Restaurada, é base bíblica para uma cosmovisão reformada. A cosmovisão, ela basicamente, existem vários conceitos, tá? Mas o cerne da questão, o principal que a gente tem que sempre se lembrar, de uma forma bem sucinta, que pode nos acompanhar ao longo de todo o estudo, é simplesmente como o indivíduo enxerga o mundo. Quais são os conceitos que o ser humano tem a respeito das coisas? Essa é a cosmovisão. Então, como eu enxergo os acontecimentos? Qual é a minha opinião a respeito dos acontecimentos? Quais são os meus conceitos a respeito de coisas que vêm norteando a nossa sociedade, de coisas que vêm ocorrendo a cada dia na nossa sociedade? Então, essa é a minha cosmovisão. Eu posso ter uma cosmovisão cristã, eu posso ter uma cosmovisão de forma que não seja cristã, que seja uma cosmovisão muçulmana, eu posso ter uma cosmovisão que não tenha religião, ateísta, mas todo ser humano tem a sua cosmovisão, a forma que ele enxerga o mundo. Esse é basicamente a cosmovisão, o conceito de cosmovisão. A forma que o ser humano, a forma que o indivíduo enxerga o mundo. Pode passar para o próximo. Qual a importância do estudo da cosmovisão? A partir do momento que eu começo a enxergar o mundo de uma forma A, ou de uma forma B, ou de uma forma C, consequentemente, o próximo passo é como eu vou interagir com isso. Como é que eu vou o que eu vou fazer com isso, ou seja, quais serão as minhas atitudes a respeito de cosmovisão A, B ou C, que eu supostamente terei. Eu vou ter diferentes atitudes. Na prática, o que acontece, a partir da forma que eu enxergo o mundo, a partir da forma que eu tenho a cosmovisão, eu enxergo a mim mesmo, eu enxergo quem eu sou, eu enxergo o que eu devo fazer, como eu devo interagir. Por exemplo, se eu sou cristão, provavelmente se um dia alguém me perguntar, falar, Samuel, o que acontece depois que o homem morre? Na minha cosmovisão, como cristão, eu vou dizer, olha, ele pode ir para o céu, ele pode ir para o inferno, dependendo se ele conhece a Cristo ou não. Se eu sou de outra religião, ou se eu não tenho religião, se eu sou ateu, por exemplo, ele vai falar, não acontece nada, acabou ali. Assim como qualquer animal, acabou a vida e não existe mais nada. Então, eu começo a interagir, isso é um conceito, um exemplo bem simples, mas existem N desdobramentos a respeito da cosmovisão. Mas a partir disso, a partir da minha cosmovisão, a partir do estudo, da forma que eu enxergo as coisas, eu enxergo como eu devo interagir e, consequentemente, eu estou definindo as minhas atitudes. Aqui, ali no Provérbios, capítulo 23, você pode abrir, por favor, Lucas? Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Gostaria que o pessoal participasse. Já vi. Pode ler? Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Tá. Porque como imagina em sua alma, assim ele te diz, como é bebê, mas o seu coração não está contigo.
Exatamente. Eu queria chamar a atenção para a primeira parte desse versículo. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que o homem imagina de si mesmo, assim ele vai ser. Aquilo que ele enxerga no mundo é o que vai definir a pessoa que ele é. A forma que ele está interagindo. Pastor, se você pudesse abrir no Provérbios capítulo 27, versículo 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Exatamente, obrigado, pastor. Esse versículo, ele se refere simplesmente a uma época em que não havia espelho ainda, né, como hoje a gente tem. Como na água, quando você olha na água, quando você tem uma poça d'água, alguma coisa que está a água parada e limpa, quando você olha, a primeira coisa que você vê é o reflexo do seu rosto. Entende? Então é exatamente isso que está dizendo. Como na água, o rosto corresponde ao rosto, ou seja, o reflexo, o rosto da água corresponde ao seu rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, os conceitos que eu tenho no meu coração correspondem a quem eu sou. Eles me definem. São os valores que eu vou carregar ao longo de toda a minha jornada, ao longo de toda a minha vida, que vão definir completamente as minhas atitudes. Isso, então, é a cosmovisão, é exatamente a respeito disso. Daí vem a importância do estudo da cosmovisão. O que eu tenho no meu coração? O que muitas vezes eu posso ter no meu coração de forma até inconsciente, coisas que muitas vezes podem não agradar a Deus, e eu não sei. Muitas vezes isso pode acontecer. Conceitos mais modernos, que muitas vezes a gente pensa, não, mas a Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia não fala especificamente a respeito desse assunto. Tem crente que pensa assim. Então eu tenho uma certa liberdade para pensar de outra forma. Será que é isso que corresponde? Será que isso é verdade? O que tem no nosso coração é exatamente o que vai corresponder a quem nós somos. Então, o homem, esse é uma frase do reverendo Heber Campos, o homem é aquilo que ao que seu coração se apega. Simplesmente isso, ao que o seu coração está apegado. O seu coração está apegado a Cristo. O seu coração pode estar apegado ao dinheiro, pode ser um homem ambicioso, um homem mesquinho. O seu coração pode estar apegado a várias coisas, aos prazeres. O seu coração pode estar apegado a N coisas que existem no mundo. E a partir disso, o que estiver apegado ao que estiver apegado no seu coração vai definir quem é o ser humano. Pode passar uma próxima. Então, existem variações de cosmovisão. A cosmovisão ela pode variar de várias formas. Tá? Existem variações, por exemplo, muda conforme o indivíduo. Nas igrejas que a gente frequenta hoje em dia, por exemplo, as crianças no culto, tem pais que deixam a criança solta, um pouco mais de liberdade, porque sabe que a criança realmente é uma criança, ela não tem capacidade de sentar, ficar parado, quieto, ouvindo o culto do início ao final, como um adulto, ele não tem ainda essa maturidade. E o pai quer que a criança participe de alguma coisa, mesmo que seja parcialmente, ele retenha a palavra que ali foi dita e dá essa liberdade para os filhos, para eles poderem brincar um pouco dentro, é claro, de uma tolerância, né? Mas outros irmãos podem pensar, aquele pai deixa o filho bagunçar demais, aquele pai tinha que ter pulso firme. Então, vejam só, é o mesmo fato debaixo de duas lentes diferentes, debaixo de duas visões, debaixo de duas cosmovisões. E estamos falando das nossas igrejas, de crentes, de brasileiros, tá? Então, de culturas idênticas ou praticamente iguais, tá? E uma cosmovisão diferente, uma compreensão a respeito de determinado fato diferente. O fato é o mesmo, o que muda é a interpretação dele. Então, de um indivíduo para o outro, muda conforme a região. Por exemplo, eu morei no norte aqui do país, lá em Porto Velho, lá para o norte,
é muito quente. Manaus, Porto Velho é muito quente. Então, o povo tem um costume de todos os dias tomar banho logo de manhã cedo. Seja o que for, eles tomam banho antes de dormir e quando acordam. Tomam banho antes devido ao calor, entende? Já quando você vem para regiões mais frias, e eu estou falando do mesmo país, quando você vem para regiões mais frias, como aqui no sul, geralmente o costume é tomar banho ao dormir, antes de dormir. Algumas pessoas até tomam banho antes de sair de casa, de manhã cedo, outras não, por causa do frio, porque à noite, quando você está no clima quente, você acaba suando bem mais do que no clima frio, né, que você quase praticamente não sua. Então, o costume varia conforme a região, a cosmovisão. É uma forma de compreender as coisas que tem variações. Muda conforme a cultura também, por exemplo, questões a respeito de indígenas que têm uma cultura diferente do homem branco. Eles enxergam, por exemplo, eles veem quando você tem... Eu não vou entrar no mérito, tá? Se é certo ou errado, eu apenas vou relatar o exemplo. Mas quando a mãe tem um filho, um bebê com problema, eles têm aquele costume, algumas tribos ainda têm costume de matar o bebê, de sacrificar o bebê. Para nós aquilo é um assassinato, né? É uma cosmovisão diferente a respeito de um mesmo fato. Tá? Muda também conforme a religião. Veja aqui o exemplo que eu dei: o casamento indiano e o casamento judeu, onde eles têm aquele costume de quebrar a taça, etc. É o mesmo fato, é a mesma corrente, a mesma ocorrência. Se você é cristão, você vai dizer que não existe, por exemplo, o limbo. Uma vez que você morre, você vai para o céu ou inferno. Se você é católico, você vai dizer que você vai para o limbo. Então, conforme a religião, muda a cosmovisão. Então, existem todas essas variações. Porque a cosmovisão, elas simplesmente são esses conceitos pelos quais o ser humano se apega, o ser humano dá a própria vida por aquilo. Essa é a cosmovisão. Porém, meus irmãos, muito importante, um detalhe. Existem variações, porém existem pontos onde, apesar da subjetividade, existe a verdade, e a verdade é absoluta. Isso é importante a gente recordar. Cosmovisão podem ser interpretações diferentes, mas muitas vezes, tendo interpretações diferentes, variações, existe só uma verdade. Nós sabemos que a verdade é Cristo. A verdade está na palavra de Deus. E é a partir disso que é a única verdade. Entende? O muçulmano pode dizer X, o espírita pode dizer Y, o protestante vai dizer Z. Mas entre todas essas opiniões, entre todas essas cosmovisões, existe apenas uma que é a verdade. Então, muito importante a gente não cair no ponto de subjetividade, porque hoje em dia o mundo é muito comum falar, mas essa é a sua verdade. A minha verdade não é essa. Essa é a sua. Você acredita que depois da morte eu vou reencarnar e reencarnar. Essa é a minha verdade. Desculpa. Eu acredito que depois da morte eu vou reencarnar e me purificar e depois reencarnar. Essa é a minha verdade. Você acredita num céu, num Cristo, etc. Essa é a sua verdade. Não, não é verdade. Existem pontos que são indiscutíveis. Vocês entendem? Então, apesar de variações que são aceitas, como por exemplo, a questão do clima, que eu falei, um toma banho de manhã, outro não toma banho de manhã, existem pontos aos quais nós não devemos e não podemos, e se abrirmos mão, estamos pecando. Isso é muito importante destacar. Pode passar. Os elementos da cosmovisão. Tá? Os elementos da cosmovisão. Existe a cosmovisão consciente e a inconsciente. Por exemplo, a cosmovisão do ser humano, que ele está em pecado. Isso a Bíblia fala. Muitos pensam que iniquidade é pecado. A iniquidade não é o pecado.
a iniquidade é um nível maior, é um nível mais alto do que o pecado. A iniquidade, ela é a prática do pecado a ponto de que a consciência daquele praticante fica adormecida, fica amortecida. Ele não sente que está pecando, ele está em ato de pecado. A diferença entre a iniquidade e o pecado simples é que a iniquidade é uma ação contínua de pecado. E a Bíblia nos diz que essa ação contínua, como consequência, ela traz a dormência da mente, a dormência da autocrítica, a dormência daquela visão de que eu estou pecando. Então, muitas vezes o crente peca pensando, não, isso não é pecado, todo mundo faz isso. Esse é o iníquo, esse é o que está praticando a iniquidade. Não, todo mundo faz isso, eu já faço isso há tanto tempo, não tem nada demais, entendeu? Então ela muitas vezes, nesse caso, ela é inconsciente. Ela é inconsciente devido às chagas do seu próprio pecado. Existe outro exemplo, desculpe, e esse é o mais importante, e esse é um dos que a gente quer exterminar nesse curso, é a ignorância. Muitas vezes nós pecamos porque não conhecemos, porque não sabemos. Lucas, por favor, Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Exatamente. Erramos muitas vezes por não conhecermos as Escrituras. E esse é o grande objetivo, é um dos grandes objetivos, talvez eu acredito que seja o maior, desse curso, dessas aulas, do estudo da cosmovisão, para a gente poder conhecer a Deus. E não só conhecer a Deus, mas conhecer a nós mesmos. Veja que eu não estou falando de gnosticismo, tá? Porque muitos falam que o homem conhecendo a si mesmo encontrará a paz. Não, ele encontrará o pecado. É isso que ele vai encontrar. E é isso que nós vamos procurar. Vocês entenderam? Quando eu falo vamos conhecer a nós mesmos, nós vamos sondar a nós mesmos, nós vamos fazer uma autoanálise, nós vamos procurar aonde está o pecado dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa cosmovisão. E esse pecado muitas vezes pode estar oculto. Eu não estou falando de iniquidade, a questão de iniquidade é arrependimento. Eu estou falando de ignorância no sentido de desconhecimento, não estou falando no sentido pejorativo da palavra. Mas sim, vamos olhar para dentro de nós mesmos, assim como a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. E é exatamente isso, essa proposta, para que nós deixemos de pecar contra Deus devido à nossa ignorância, devido ao nosso desconhecimento. Então a gente tem a cosmovisão consciente ou inconsciente. Nós temos também a cosmovisão coerente ou incoerente. Um exemplo, ansiedade. Me diz uma coisa, Lucas. Deus nos dá motivo para andarmos ansiosos? Depende da situação. Não. A palavra de Deus, o que a Bíblia fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é verdade? A Bíblia diz isso. Mas, infelizmente, muitas vezes não acontece de nós termos ansiedade no nosso coração. Sim, às vezes a gente acaba sofrendo por antecipação. Exatamente. Sendo que a gente nem sabe o que vai acontecer no decorrer. Exatamente. Veja só, a gente sabe o que está escrito na Bíblia, muitas vezes a gente lê, muitas vezes a gente confessa aquilo. Não, mas meu irmão, não ande ansioso. Eu estou falando uma coisa, mas daqui a pouco acontece alguma coisa e eu estou ansioso. Eu não estou sendo coerente entre o que eu falo e o que eu estou fazendo. Vocês entenderam? Essa é a diferença do coerente ou incoerente. Outra, aqui eu coloquei o exemplo, o medo. Me diz uma coisa, pastor. Deus controla todas as coisas no mundo? Deus tem sob controle?
assim como diz que até uma folha não cai da árvore. Todas as coisas estão debaixo do seu cuidado. Agora, a questão da liberdade que ele nos dá, da chamada livre agência que ele nos dá, né? Chamada livre agência. Eu posso ou não posso comer determinada coisa, um exemplo, né? Posso ou não vestir determinada coisa, chamada livre agência. E isso Deus me dá liberdade de fazer, né? Questão de liberdade, a minha liberdade e a vontade do Senhor. Aí é outros assuntos que a gente vai trabalhar no decorrer dos nossos estudos, e por isso a importância dessa apresentação desse material, porque à medida que nós vamos aprendendo da nossa confissão de fé de Westminster, que vai tratar dos eternos decretos de Deus, né, nós vamos entendendo que algumas coisas o Senhor nos permite fazer, né? E entre as quais a questão do assunto agora, o exemplo, o medo, a ansiedade. O Senhor está nos dizendo que nós não devemos andar ansiosos. É sinal de que Ele nos dá um controle para que a gente alcance isso aí, para não andarmos ansiosos. Quanto ao medo, é outra questão. Por isso Jesus falou assim, não temais, não tenhais medo. Ué, mas e aí? Eu tenho, como que eu vou trabalhar isso aí? Ele nos dá também argumentos, nos dá instrumentos para que nós dominemos isso aí. Exatamente. E aí o que acontece? O cristão sabe, tem consciência de que Deus cuida de todas as coisas, que Deus controla todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele, numa simples viagem de avião, tem medo. Tem medo que o avião caia, tem medo que ocorra um acidente. E assim, essa é a coerência e a incoerência. Ou seja, ele muitas vezes agimos de forma incoerente. Falamos, conhecemos, mas na prática temos dificuldade de praticar aquilo que professamos. Esse é outro elemento da cosmovisão. A cosmovisão também tem outro elemento, ela pode ser recebida ou assumida. Ela pode ser assumida ou recebida no seguinte sentido: eu tenho uma cosmovisão que eu herdei dos meus pais, que eu herdei do meu lar, que eu ali assumi ali desde aquele momento, tá? Que eu carrego comigo. E eu posso receber também novos valores da cosmovisão. Então, eu posso herdar e eu posso receber também. A partir de novos conhecimentos, a partir de novos valores, a partir de um estudo como esse, tá? Você pode receber novos valores a partir do conhecimento bíblico, a partir do estudo do que a Bíblia fala, a gente começa a receber isso. Então a gente tem os fatores recebido e assumido. Pública ou privada, né? Então muitas vezes eu tenho uma cosmovisão que me está oculta, muitas vezes tão oculta que eu mesmo, privada, que eu mesmo muitas vezes não confesso, muitas vezes nem eu sei direito, existem valores pelos quais a gente acaba agindo de uma determinada forma que muitas vezes não sabe por que nos levou aqui. A gente não chega nem a fazer uma autoanálise. Né? Então a gente tem essa questão, também pública ou privada. Então simplesmente é isso. Tem esses fatores que são os valores pelos quais o ser humano pode morrer ou dar a vida por esses elementos, por esses conceitos pertencentes à sua cosmovisão. Próximo. Bem, o que vem ocorrendo com a cosmovisão? Vejam que, como eu disse, há variações de um país para outro, há variações de uma religião para outra, de uma região geográfica para outra, porém, com todas essas variações, há verdades, apesar dessas variações, da subjetividade em alguns pontos, há verdades na cosmovisão que são absolutas. Não é que devem ser absolutas, é que queira eu ou não, aceite eu ou não, ela é absoluta. Por exemplo, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus. Isso é verdade. Eu posso aceitar isso. Eu posso dizer que, ou não, eu posso dizer que Jesus Cristo não morreu, ou eu posso dizer que Jesus Cristo foi um revolucionário, eu posso dizer o que eu quiser, mas a verdade é só uma. Não existe como eu falar aqui, isso aconteceu ou não. Então, a partir desse momento,
E aí a gente começa a entrar um pouco mais na questão dos valores, e são esses valores que a gente tem que melhorar, são esses valores absolutos, onde Cristo é a verdade. A gente vê que principalmente a cada geração haverá maior depravação. Isso quer dizer que a cosmovisão desses valores absolutos, ela cada vez vai ficar sendo mais perdida. Ela cada vez tende a ter mais seus conceitos degenerados. Assim como diz Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade se multiplicará. Quanto mais próximo do fim dos tempos, a iniquidade será multiplicada. Consequentemente, a cosmovisão, de uma forma total, de uma forma planetária, irá se degenerando. E nós temos visto muitos sinais nos últimos tempos. Como Mateus capítulo 24, versículo 7, haverá fome e terremotos em vários lugares. Bom, o que a gente tem visto cada dia, todos os dias, é isso, cada vez mais, a respeito da pandemia, das consequências que tem trazido a pandemia, da fome, morte em todos os lugares. Isso é o que a gente mais tem visto hoje em dia. Então, se a gente for olhar a geração dos nossos pais, ela com certeza foi menos degenerada do que a nossa geração. A da geração dos nossos avós, melhor ainda, a gente não tinha a justiça como a gente hoje tem, onde juízes juízes de alta corte acabam fazendo coisas impensáveis, coisas que antigamente nem se imaginavam. Por exemplo, né? Então, isso com o tempo vai se degenerando. Consequentemente, o que vai acontecer? Os nossos filhos certamente viverão em uma época em que a cosmovisão estará mais degenerada que a nossa época. Por isso, é importante que nós consigamos reaver esses valores, que nós consigamos analisar esses valores para passar isso adiante de uma forma em que Cristo realmente seja a ótica da nossa cosmovisão. Pode passar para a próxima. E aí a gente tem aqui o que a gente pode chamar de uma reengenharia através da cosmovisão. O mundo jaz no maligno, isso a gente sabe, já é dito, né? O mundo jaz no maligno. Então, existe toda uma questão planejada para que isso ocorra, para que essa degeneração realmente ocorra. E algumas ferramentas, a gente mais para frente vai falar melhor a respeito disso. Eu quero citar só 2 exemplos. Primeiro, eu expliquei o que era, e agora eu estou explicando o que vem acontecendo, e eu expliquei o que vem acontecendo, conforme a Bíblia já previa, está se degenerando cada vez mais, e agora eu estou explicando uma forma, uma estratégia que vem sendo utilizada para que isso de fato aconteça. Janela de Overton. Essa é uma das estratégias utilizadas. A janela de Overton, ela é uma estratégia que consiste no seguinte. Por exemplo, eu quero, aqui no final, eu quero aprovar o aborto livremente. Eu quero que o aborto seja aprovado na sociedade de forma livre. Tá? Mas eu estou nesse ponto aqui, que é proibido. Tá? Então, o que eu começo a pleitear, a formar opinião, a alterar a cosmovisão das pessoas, da sociedade, para que o aborto seja permitido com pequenas ressalvas. Com pequenas ressalvas. Olha, vamos permitir o aborto a partir do momento que a criança tiver uma enfermidade mortal? Tudo bem, a partir do momento... a sociedade, não, tudo bem. Realmente, a sociedade é justa, a criança vai sofrer, etc. Tudo bem. Então, aqui, já mudamos de um ponto para o outro. Do totalmente permitido para o permitido com ressalvas. Aí daqui a pouco começa a falar, mas veja só, será que a criança é uma criança mesmo? Se tiver com 3 anos, de 3 meses, até 3 meses, olha, será? Não, porque ela é uma célula, né? Elas são um grupo de células, são 2 gametas que se unem, etc. Então, não, realmente, até 3 meses
não é uma criança de fato, não respira, não tem, não é. Então vamos permitir, ou então já está permitido, isso futuramente, já está permitido com ressalva. Olha, eu acho que é neutro, a minha opinião é neutra, até 3 meses tudo bem, porque ele não é criança, então por mim tudo bem. E aí eu vou mudando. É cada passo, cada passinho de uma vez. Eu tenho uma escada para subir, eu vou a cada degrau. Essa é a janela de Overton. Então, ok? Essa é a janela de Overton. E a última é a suspensão da descrença. Tá? Suspensão da descrença, ela você tem relação com, simplesmente, por exemplo, quando você assiste um filme, eu peguei aqui aquele filme Missão Impossível, do Tom Cruise, que ele faz de tudo. O cara é um ninja no filme, né? Então, se você assistir um filme desse e você começa a ficar... se você não fizer o que a gente chama de suspensão da descrença, você fica... pelo amor de Deus, que é isso? Isso não existe. Não, isso aí não é possível. Esse cara não pula, esse cara não fica numa posição assim, seguro. Não tem como o cara não tocar no chão e tocar o alarme. Essa é a suspensão da descrença. Se você não faz isso, você não vai acreditar no filme. Você sabe que aquilo ali é uma fantasia. Então, durante aquele momento, para você poder curtir aquele filme, você faz uma suspensão da descrença. Por exemplo, quando você assiste coisas dos Marvels, dos heróis. Você sabe que não existe super-homem, mas você faz uma suspensão da descrença, né? Para poder curtir o filme. Só que aí eles começam a utilizar a suspensão da descrença nas novelas, nos seriados. E aí você começa a olhar, não, é só uma novela, é só um seriado. Daqui a pouco, naquela novela que você está assistindo, o cara tem uma amante, e a amante dele é muito mais bonita e mais simpática e mais amorosa do que a esposa. Aí você começa, não, é só uma novela, mas peraí, não é que tem razão, a amante é melhor do que a esposa. Mas e se eu trouxesse para a minha realidade? E aí vem o abismo. E aí uma coisa se chama outra. Essas são duas estratégias utilizadas. Pode passar para a próxima. E através disso, eu já estou concluindo, através disso, dessa forma, dessa estratégia, muitos conceitos têm sido agregados à cosmovisão da igreja, a cosmovisão cristã. Infelizmente, ao longo do tempo, o divórcio nunca se viu na história, cada vez mais se vê uma quantidade maior de divórcio. Dentro das nossas igrejas também, infelizmente. Adultério, fornicação, aborto, hedonismo. O hedonismo, o que é o hedonismo? Hedonismo é aquele dentro da igreja. Aquele negócio, não, será que Deus me quer triste? Deus te quer triste, Lucas? Não? Será que não? Será que não? Se você cometeu um pecado, Lucas, será que Deus não quer que você fique triste, arrependido pelo pecado que você cometeu? Ele quer que você arrependa daquilo que a gente cometeu errado. Exatamente. Mas não deixe na forma de cometer suicídio. Sim, não estou falando de suicídio, já é outro assunto. Mas você entende? Não, Deus quer ver você feliz, Deus quer ver você próspero, Deus não quer que você tenha decepções. Esse é o hedonismo, é o prazer. Deus quer que eu seja o centro do mundo, eu que mando, o meu prazer, o meu bem-estar é o que vai mandar na teologia. Entende? Esse é o hedonismo dentro da igreja. E a partir disso você tem várias questões como teologia da prosperidade, aí se perde. Tá? Pragmatismo religioso, o que é? Olha, a igreja aqui está mal, eu vou colocar o pastor tal. Pastor, o negócio é o seguinte, eu preciso que você em X tempo aumente tantos membros. Não aumentou? Tchau. Chama outro pastor e o que eu estou fazendo? No pragmatismo, ele veio das empresas, do ramo dos negócios. O cara tem que dar produção do negócio na empresa. Então, basicamente, eu estou dizendo que o crescimento da igreja depende do pastor, não depende de Deus, depende do esforço do pastor. Compartimentação religiosa, e aqui a gente já está concluindo. A compartimentação religiosa, ela vai fazer o seguinte, ela vai dizer, olha,
Lucas, eu sei que você é crente, mas aqui no teu trabalho, quando eu, que sou seu chefe, dizer para você atender o telefone e dizer que eu saí, que eu estou viajando, você vai ter que mentir. A sua igreja fica lá, a sua crença não tem problema. Compartimentado, no cantinho na tua vida. Ela não vai englobar tudo na tua vida. Ou teu colega chega, eu sei que você é crente, mas não tem nada demais. A secretária está querendo conversar com você. Senta lá numa festa, né? Senta lá do lado dela, conversa com ela, não tem nada demais. Crente não pode conversar. Deixa a religião lá, só um papo com ela. Aí você vai lá, senta, é aquela moça bonita, cheirosa, aí você começa a falar. Um degrau chama o outro, desculpa, degrau não, na verdade, um abismo chama o outro e o final da história a gente conhece. Essa é a compartimentação religiosa. Gaysismo, tá? E aí tem táticas, como por exemplo, muitas vezes é feita propaganda do homossexualismo e a gente não pode falar contra. A gente não pode falar que Deus condena aquilo, porque se a gente fala aquilo, é homofobia. Essa é a outra tática. Se você se impor aquilo, você está sendo homofóbico. Muitas outras táticas, elas são utilizadas a respeito disso. Tá? E eu escrevi no outro slide, eu coloquei aqui, cuidado com o desenvolvimento dessa lista. Para quem recebeu o slide exatamente. Para quem recebeu o slide no celular, está escrito isso, foi proposital. Porque, meus irmãos, lamentavelmente, eu acho que essa é uma das maiores provas do que eu vou falar agora, do quanto nossa igreja está envolvida com isso. Quando eu estava desenvolvendo essa lista, eu deixei de fora N motivos importantíssimos, porque eu sabia que se eu tocasse naqueles assuntos, eu poderia provocar não escândalo, mas provocar uma resistência a um irmão, a uma irmã, porque eu toquei naquele assunto, mas eu não expliquei por A mais B, e que na verdade poderiam ser tocados conforme a Bíblia tranquilamente. Entende? Isso é simplesmente sinal exatamente disso. Ok? E tudo isso vem ocorrendo como antes da reforma. Antes da reforma, muitos conceitos errados foram agregados à igreja, de forma que houve então a ruptura da reforma. Próximo. Então, tudo isso, meus irmãos, o objetivo do estudo da cosmovisão, esse é o último slide, tá? É exatamente isso. Corrigir a questão do que fala na Bíblia, corrigir não, tentar mitigar, né? Porque a gente nunca vai ter o conhecimento completo de Deus, só a eternidade. Errais por não conhecer as Escrituras. E o principal, a partir do momento que a gente começa a conhecer, a gente começa a prescrutar o nosso próprio coração, nós vamos fazer aquilo que está escrito em 2 Coríntios, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós vamos descobrir os nossos pecados para levar cativo os nossos conceitos, para que as nossas atitudes comecem a alterar. Então, nós vamos alterar as crenças, nós vamos procurar no profundo do nosso ser as crenças, que muitas vezes podem estar equivocadas, para que sejam alterados os valores e, consequentemente, as ações, que é a ponta do iceberg, é o que se vê. Né? Então, todo esse fundamento aqui, muitas vezes, ele pode ser alterado, necessita ser alterado com o conhecimento de Cristo. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje a respeito da cosmovisão. É uma breve introdução.